Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Leles e sejam muito bem-vindos ao podcast CSL Talk, feito por alunos para a comunidade do Colégio São Luís. No episódio de hoje, daremos continuidade à série que trata sobre a importância da pesquisa científica no avanço da medicina e na melhora da qualidade de vida da população brasileira. Falaremos agora sobre a tese Avaliação Longitudinal dos transtornos de humor na transição entre a infância e a adolescência, marcadores psicopatológicos, genéticos e de neuroimagem, realizada por Pedro Mário Pan Neto, doutor pelo Programa de Pós-Graduação da EPM Unifesp. Essa tese é de grande importância para a medicina e foi inclusive vencedora do Prêmio CAPES de Tese, edição 2018. A depressão é uma das principais doenças que leva à perda de anos de vida, o que se torna ainda mais grave quando consideramos que estimativas apontam que 1 em cada 4 pessoas apresentam um episódio depressivo durante a vida. As consequências dos casos depressivos podem ser ainda mais devastadoras durante a fase da adolescência, podendo levar à autoagressão e até mesmo ao suicídio. Atualmente, contudo, ainda sabemos muito pouco sobre o que causa a depressão nessa faixa etária, o que gera uma demanda de estudos como o da tese em questão. De acordo com o Dr. Pedro Neto, alguns estudos anteriores já apontavam para desregulações no circuito cerebral de recompensa como um mecanismo implicado na depressão. Nesse sentido, um adolescente com depressão pode perder a vontade de fazer suas atividades e a capacidade de sentir prazer, sintomas centrais desse transtorno mental. Agora nós vamos conversar com o Pedro, um aluno do CSL que se habilitou a fazer um estudo mais aprofundado sobre a tese. Boa tarde, Pedro. Você poderia nos contar sobre essa tese que traz uma contribuição tão importante para a ciência? Primeiramente, boa tarde, Lelis, boa tarde aos ouvintes, mas é claro que eu posso. O objetivo dessa tese é entender a fisiopatologia dos transtornos mentais, ou seja, como eles se desenvolvem. Para isso, o presente trabalho pretende investigar a hipótese pioneira de um padrão alterado de neurodesenvolvimento como um dos componentes causais dos transtornos de humor na transição entre a infância e a adolescência. Essa tese foi composta por 3 estudos, que eu posso explicar mais para frente. Muito interessante, Pedro. Você poderia então nos contar sobre o objetivo de cada um desses estudos? Qual foi o primeiro deles? O primeiro estudo foi o que iniciou a tese. Seu objetivo era avaliar se a expressão de genes candidatos é um mediador da relação entre maus tratos na infância e transtorno depressivo. Já o segundo avaliou se medidas de conectividade cerebral das regiões que compõem o circuito de recompensa são capazes de prever casos de depressão na adolescência. Por fim, o terceiro estudo foi responsável por avaliar a relação entre experiências psicóticas subclínicas, aquelas que não deixam marcas aparentes no paciente, e os transtornos mentais, em especial os transtornos de humor, após 3 anos de seguimento. Me parece um estudo muito completo. Quais foram os seus resultados e qual será o impacto desse estudo no futuro da medicina? Bom, Leris, esse estudo permitiu que se identificassem questões fundamentais e altamente inovadoras relacionadas ao entendimento do impacto dos transtornos mentais no nosso organismo. Ele associou diversos aspectos ao transtorno depressivo na transição entre a infância e a adolescência, obtendo resultados que oferecem evidências inéditas sobre o papel do circuito de recompensa e das experiências psicóticas subclínicas na depressão. Os achados podem sugerir alvos específicos para a estratégia de identificação precoce e prevenção de transtornos mentais, tais como a depressão.
Muito obrigado pela conversa, Pedro. Você aí de casa, fique ligado para não perder os próximos episódios da nossa série sobre a ciência e a medicina no Brasil, que no período de pandemia atual são mais importantes do que nunca. Então vamos encerrando o episódio de hoje por aqui. Até a próxima e tchau!